Boa noite. Você sabe o que significa a chamada quebra de patente? É um assunto que está em voga hoje em dia. Bom, a patente é um direito de propriedade industrial e vem regulado na Lei 9.279. A patente ela pode se dar através da criação de uma invenção ou de um modelo de utilidade. Esse modelo de utilidade ou essa invenção ela pode ser explorada economicamente por um determinado prazo. A invenção, o prazo para a sua exploração é de 20 anos, ao passo que o modelo de utilidade é de 15 anos, a contar do depósito. Esse objeto explorado ele pode se dar através de um produto ou de um processo tecnológico. Ocorre que, por vezes, o titular dessa patente ele pode estabelecer a chamada licença voluntária, ou seja, transferir para terceiros os direitos relativos a essa patente. E isso vem consignado no artigo 61 da Lei 9.279, que dispõe: o titular de patente ou depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração. Ora, esse contrato de licença voluntária, ele estabelece uma compensação financeira para aquele que está concedendo, que são chamados royalties. Ocorre que, por vezes, o Estado, o poder público, o governo, se vê instado a estabelecer a chamada licença compulsória. Essa licença compulsória, ela se dá de duas formas. Pode ser uma licença compulsória mediante um requerimento de uma das partes, que segue um processo administrativo, ou a chamada licença compulsória de ofício, que é a licença no qual tem como pretendente, quem insta a instituição a conferir essa licença compulsória é o presidente da República. A possibilidade de licença compulsória está elencada no artigo 68 da Lei 9.279, que estabelece que o titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva ou por meio dela praticar abuso do poder econômico. Essa é uma das hipóteses de licença compulsória. Essa licença compulsória, como eu bem disse aos senhores, ela se dá através de um requerimento num processo administrativo. Enseja igualmente licença compulsória, parágrafo 1º, inciso 1, a sua não exploração, e o inciso 2, a comercialização que não satisfizer as necessidades de mercado. Essa hipótese também necessita de um requerimento do interessado e é aberto um processo administrativo. A outra hipótese, que não é de ofício, que necessita de um requerimento do interessado, através do processo administrativo, está consignado no artigo 70, que dispõe que a licença compulsória será ainda concedida quando ficar caracterizada a situação de dependência de uma patente. No artigo 71, aí vem o caso específico que nós vamos tratar de um assunto que está ocorrendo quanto às hipóteses das vacinas, a chamada, entre aspas, quebra de patente das vacinas. O artigo 71 dispõe que, nos casos de emergência nacional ou interesse público declarado em ato do Poder Executivo Federal, poderá ser concedido de ofício. O país já passou por uma situação dessa peculiar, da licença compulsória, em 2007, no caso do remédio Efavirenz, que foi um remédio para o combate, para minimizar os efeitos propiciados pela AIDS. E foi usado o decreto 6.108 para poder regulamentar esse caso, decreto 6.108 de 2007. Então, senhores, devemos deixar claro que o que se tem discutido hoje atualmente é quanto às vacinas para o coronavírus. E está sendo discutido a chamada, entre aspas, quebra de patente, que na verdade não é uma quebra de patente, e sim a chamada licença compulsória. E um aspecto interessante também que deve ser ressaltado é quando se estabelece essa chamada licença compulsória e não a chamada quebra de patente, deve ser aplicado o artigo 73, parágrafo 6º da Lei 9.279, que dispõe que, o artigo 73, o pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente. No arbitramento, parágrafo 6º, no arbitramento da remuneração serão consideradas as circunstâncias de cada caso
levando-se em conta obrigatoriamente o valor econômico da licença concedida. O titular da patente, tá, ele vai poder, de acordo com o parágrafo 6º do artigo 73 da Lei 9.279, receber os royalties. Ocorre que esses royalties eles não vão poder ser negociados, eles serão fixados pelo Estado. Então, toda essa discussão a respeito do que tem se discutido atualmente no que se refere às vacinas para o coronavírus é a licença compulsória do artigo 71 da Lei 9.279 e não, equivocadamente, como andam propalando, a chamada quebra de patente. A negociação ela é feita, obviamente o titular da patente vai receber os royalties, mas de acordo com o parágrafo 6º, elas não serão negociadas, e sim fixadas pelo Estado, essa compensação financeira. Ok? Um forte abraço a todos.